Semana Cultural agita Jardinópolis. Na hora de procurar um emprego, a tatuagem pode ser um problema. Na entrevista de estúdio, hoje vamos falar sobre fake news. E no vídeo especial vamos falar sobre gordofobia. Você sabe o que é? Começa agora o Jornal da Barão. Buracos na Avenida 9 de Julho, em Ribeirão Preto, atrapalham a vida de pedestres e motoristas. E o descaso pode ser visto em toda a avenida, que é tombada pelo patrimônio histórico. Veja na reportagem. A Avenida 9 de Julho faz parte da rica história cultural de Ribeirão Preto. Os primeiros quarteirões da avenida foram entregues no ano de 1922. Na época, era conhecida como Avenida Independência. Alguns anos depois, passou a se chamar 9 de Julho. Com 96 anos desde a sua criação, a avenida não é mais a mesma. A beleza de antigamente deu lugar ao descaso. Na verdade, eu acho que o piso está bem precário, né? O calçadão. Eu acho que deveria, sim, com certeza, ter mais... Assim, eles terem mais noção até do perigo, porque o carro acaba, né, quando a gente passa por aqui. O paralelepípedo incomoda. Sim, com certeza. O descaso, segundo esse urbanista, está na manutenção do pavimento da avenida, que foi esquecido pelo poder público. Não existe manutenção constante na avenida, ela é tratada como se fosse qualquer outra via de pavimentação qualquer. E ela não é, ela é um patrimônio histórico bem tombado e ela deveria ter um cuidado totalmente específico, né, para esse tipo de pavimentação que requer uma manutenção constante. O especialista em sustentabilidade diz ainda que o que acontece em Ribeirão Preto é o reflexo do país, que não preserva a história. Ribeirão Preto perde muito a sua característica histórica, está perdendo muitos patrimônios, tanto arquitetônicos, urbanísticos, né, de referências históricas. Quando a gente fala de patrimônio, não só patrimônio material, como esses que a gente tem citado e que a gente mais ouve falar, Ribeirão Preto perde muito também a sua questão e característica de patrimônio imaterial também, como festas típicas, culturais, essas coisas que não são palpáveis para a sociedade, mas que têm uma base fundamental para o crescimento da sociedade do Ribeirão Pretano de modo geral. E falando sobre cultura, o Museu na Cidade de Dumont recebe diariamente alunos para conhecer a história do pai da aviação. Isa. E Santos Dumont, para quem não sabe, nasceu na cidade que leva o nome dele. Olá, estamos aqui no museu na cidade de Dumont, no interior de São Paulo, onde os turistas podem encontrar um pouco mais sobre a história do pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Afinal, aqui foi a cidade onde ele morou. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com o responsável aqui pelo acervo do Centro Cultural, o Vandercy Pessotti. Olá, Vandercy. O que as pessoas podem encontrar aqui nesse museu? Então, aqui o nosso museu ele tem um acervo de cerca de 90% de imagens fotográficas que contam um pouco da história da Fazenda Dumont e do que foi esse período no qual o Santos Dumont morou aqui. Além disso, nós temos também algumas peças do cotidiano da fazenda, de trato animal e diversos, e também porcelanas e louças que pertenceram à família Dumont. E qual a importância desse museu para a história da cidade? Bom, é de extrema importância e relevância, né, a história da nossa cidade ser preservada. Mesmo que o nosso museu seja um pouco pequeno, ele conta com detalhes, um pouco da história do que foi essa grande fazenda de café, né, das pessoas que aqui moraram e também da história do Santos Dumont. E agora que o município entrou para a cidade de interesse turístico, né, qual é a importância disso para a cidade, para o município? Isso é uma grande conquista para a nossa cidade, né, porque o MIT, né, o Município de Interesse Turístico, é uma verba que é disponibilizada pelo governo do estado, que é repassado para esses municípios para que eles apliquem única e exclusivamente no turismo. Então, sinalização, a preservação de patrimônio histórico, cultural, tudo isso através dessa verba que vem para a gente através do MIT. Então, é uma grande conquista para a nossa cidade. Você poderia falar para a gente, né, quando as pessoas podem vir aqui no museu, o horário de funcionamento? Os horários de funcionamento de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 13 às 16 horas. Aos finais de semana, mediante agendamento prévio pelo Facebook Museu Santos Dumont. Obrigada, Vandercy, pela entrevista. Voltamos ao estúdio. Fake news. As chamadas notícias falsas invadiram as redes sociais. É um problema muito debatido entre os jornalistas e de difícil solução.
E esse é o tema de hoje que vamos falar com a nossa repórter Gisele Poiares. Estamos aqui hoje com a professora e jornalista Jéssica Morim para falar um pouco mais sobre fake news e como isso interfere no trabalho jornalístico. Olá, Jéssica. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Gisele, tudo bem? Eu que agradeço e espero poder contribuir. Professora, o que é fake news? Bom, grosso modo, fake news vem do inglês notícias falsas e é a prática de produzir, divulgar e disseminar conteúdos que não são verdadeiros, mas que eles são publicados como se fossem verdadeiros, né? O que é uma irresponsabilidade hoje em dia. Como que os internautas podem identificar uma notícia falsa? Bom, é preciso ter muito cuidado, porque hoje a internet ela tem tanto os seus malefícios quanto os seus benefícios, e é preciso estar muito atento para saber como uma notícia que está sendo divulgada e veiculada amplamente é verdadeira ou é falsa. O que eu sempre recomendo? Como nós temos acesso a muitas informações, uma avalanche de informações o tempo todo quando nós abrimos a internet e redes sociais, por exemplo, nós precisamos identificar quais os veículos que nós estamos acessando. Nós temos o costume sempre de olhar alguns veículos que são mais conhecidos nossos e que por acaso eles têm uma certa credibilidade no mercado. Então, a primeira questão é saber se essa notícia vem de um veículo que tenha credibilidade, que você conheça, que já tenha um tempo no mercado, que tenha jornalistas, profissionais qualificados que você vem acompanhando. Se a primeira investigação que você faz é de um site que você não conhece e que você conhece muito pouco, você já tem que ligar um sinal de alerta, já é um sinal vermelho. Será que realmente esse site está produzindo essa notícia? Principalmente se a notícia for de um cunho sensacionalista, por exemplo. Aí você tem que já ficar com o pé atrás. Geralmente as notícias falsas, como elas não são produzidas por profissionais qualificados, geralmente elas vêm com erros de português, elas vêm com erros de linkagem, né? Às vezes a linkagem não dá para um lugar que seja de confiança. Né? Aí, se você percebe que há muitos erros, você já pode desconfiar que essa notícia é falsa, principalmente se ela for muito sensacionalista, tiver erros, não tiver linkagens e tiver um conteúdo duvidoso. Eu recomendo que tudo hoje que você acesse na internet, você já desconfie, principalmente se não for de um site que tem uma URL, um conteúdo que seja padrão ou que seja do conteúdo que você costuma acessar no dia a dia. E por que hoje houve um aumento nessa propagação da fake news? Então, hoje nós estamos num contexto político, principalmente, né? E o que acontece? Nós temos pessoas disputando poder, um exemplo, né, que eu estou dando para você, e essas pessoas, além de falar bem das suas propostas políticas, elas querem também denegrir o opositor de alguma forma. Esse é um contexto em que as notícias falsas, as fake news, elas costumam crescer, né? Porque elas crescem porque as pessoas, em vez de procurar, as pessoas e as empresas também, em vez de procurar engrandecer e produzir um conteúdo de qualidade para enaltecer o seu produto ou o seu serviço, é muito mais fácil você denegrir o outro. Então, são criados sites, posts, redes sociais falsas, vídeos. Hoje é muito fácil você produzir um vídeo e editar um vídeo, colocar uma fala num lugar em que você consegue fingir que aquela pessoa disse aquilo e falou aquilo, você consegue manipular fotografias para poder denegrir a imagem do outro. Isso vale tanto para um contexto político, um contexto pessoal, ou então um contexto empresarial. E é por isso que elas são disseminadas, porque você denegrindo o outro fica com a imagem pesada e a sua imagem se eleva perante a sua concorrência. E qual a interferência da fake news no trabalho jornalístico? Olha, infelizmente, hoje o jornalista ele precisa brigar pela atenção, né, do leitor, do telespectador, da pessoa que está consumindo o conteúdo que ele está produzindo. Né? Então, interfere diretamente porque ele precisa criar uma credibilidade muito grande, né, para que ele seja lido e para que ele seja confiável. E ele também precisa fugir
dessas fake news que ficam devorando ele no seu dia a dia, tanto na pesquisa que ele está fazendo para poder produzir o seu conteúdo, quanto na empresa que ele venha trabalhar ou que ele venha a prestar um serviço, né? Então, as pessoas geralmente só vão confiar no trabalho de quem elas já vêm acompanhando e que elas têm credibilidade. Então, o grande desafio para o jornalista hoje é galgar esse caminho e pautar essa credibilidade para a vida dele. Não se sujeitar a publicar um conteúdo sem ter verificado atentamente todas as possibilidades, né? Então, toda vez que ele for produzir um conteúdo, publicar uma notícia, ele não pode publicar nada sem checar. E essa checagem não deve ser feita só na internet. Essa checagem é feita indo até o local, ligando para a pessoa para saber, consultando órgãos que sejam competentes, né, órgãos de credibilidade para ele poder dar uma notícia certeira. Mesmo que ele não dê a notícia em primeiro lugar, que ele não dê o furo, porque o furo é o lance legal da carreira de jornalista, né? Ele precisa checar a informação primeiro. Então é o que eu costumo falar para os meus amigos profissionais e para os meus alunos. É muito melhor você dar a notícia com 2 segundos de atraso, mas que ela tenha sido bem apurada, do que você, de repente, não checar, dar uma notícia falsa e se queimar por causa de 2 segundos. E quais os temas mais abordados pelas fake news? Então, hoje em dia, os temas mais abordados são os contextos políticos mesmo, né? Nós podemos ver também no mundo de celebridades, uma querendo, de repente, denegrir a outra, né? E falando mal, e também em alguns casos no mundo corporativo também, porque como a gente está numa época de chamar a atenção do nosso público, quando você cria uma fake news para denegrir um produto, significa que o seu produto vai se sobressair no mercado com credibilidade. Eu acho que esses são os contextos hoje que tem mais usado fake news. Professora, obrigada pela entrevista e por ter tirado algumas dúvidas nossas. Gisele, eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade. É muito importante a gente esclarecer o que são notícias falsas e que as pessoas não compartilhem o conteúdo e que elas não chequem a informação antes, né? É muito importante a gente sempre compartilhar um conteúdo de credibilidade. Obrigada. Voltamos com você, Isadora e Jonathan. E no próximo bloco você vai saber o que é gordofobia. E vai ver também a Semana Cultural que movimenta Jardinópolis há 3 anos. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Chega mais, a geração dos inquietos, vamos empoderar desse universo. Sem pressão, sem preconceito, o mundo é sua casa, bate no peito. Desenha, escreve, ensina e cura. Se não for assim, não há glória. Há poucos passos de entrar pra história. Vida nova, nova dimensão. Seja sua melhor versão. Vestibular 2019 Barão de Mauá, dia 27 de outubro. Inscreva-se, barãodemauá.br. E Semana Cultural agita a cidade de Jardinópolis. Há 3 anos, o evento reúne artistas locais e a população em prol da arte e da cultura. Veja na reportagem. Neco Rosseto, marceneiro, poeta, músico, artista plástico, apaixonado pelo meio ambiente. Exemplo para o filho Ricard, que lembra do pai sempre com muito carinho e orgulho. Ajudar o próximo, acredito que é isso. O grande legado é você fazer o bem, não interessa a quem. Se você fazer o bem para uma pessoa, mas essa pessoa não reconhecer, não interessa. Você fez a sua parte. Em um passeio pela casa do artista, é possível encontrar diversas obras de tipos variados de materiais. A oficina do marceneiro ainda está lá, intacta desde a morte dele há 4 anos. Guardião da Floresta, que foi a última obra dele na parte de escultura, que representa a proteção do meio ambiente. Ele seria o guardião da floresta e o braço aberto seria uma parte de estar abraçando o meio ambiente, abraçando a árvore, abraçando a floresta, toda a flora brasileira, né? E foi toda essa história que inspirou a criação de uma Semana Cultural em Jardinópolis. Há 3 anos, o evento abre espaço para manifestações culturais na cidade. Como toda semana cultural, ela traz e principalmente evidencia o que há de melhor tanto nos artistas, tanto nas manifestações
culturais e de entretenimento também, por que não? E quanto que isso tem que ser valorizado numa cidade. A importância de uma semana cultural é demonstrar para a cidade que sim, a gente pode trabalhar da base infantil, a gente pode trabalhar com adultos e com idosos também, para que haja esse resgate do que é importante, do que também para quebrar certos paradigmas e preconceitos do que é cultura. Há 3 anos que a semana é realizada e a cada edição ela ganha mais espaço e reconhecimento da população. Ricard acredita que esse movimento cultural faz com que a obra do pai não seja esquecida e que os valores que ele sempre defendeu continuem a ser propagados. Parafraseando a Bíblia, né? Se você tomar um tapa, dê outra face. E que o amor vence tudo. O amar ao próximo, fazer o bem ao próximo e pulverizar, né? Transmitir, exalar amor, ele acreditava que era um grande sucesso para a humanidade. E que o contrário disso seria um fracasso, né? Então é isso, fazer bem ao próximo e amar, fazer o amor, destilar o amor. Ela ganhou gosto popular, mas ainda sofre preconceito quando a questão é mercado de trabalho. Apesar de existir uma lei que proíbe a discriminação de quem possui tatuagens, muitos empregadores fazem distinção na hora da entrevista. Foi depois de formado que Tiago resolveu fazer tatuagem. O advogado já fez 3 e diz que ainda fará mais e que não sofre preconceito por causa disso. A nossa preocupação são com os clientes que são mais tradicionais, né? Então a gente fica preocupado. A única questão é que a nossa vestimenta favorece a gente ter tatuagem. O advogado acho que tem que se preocupar de ter uma tatuagem aparente, apesar da vestimenta, no pescoço, algum lugar que aparenta. Minhas tatuagens são no braço, né? Então eu uso camisa comprida. Então, quanto a isso, no meu dia a dia de trabalho, não. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal proibiu que candidatos tatuados fossem excluídos de concursos, mas é comum ainda notarmos que há preconceito na disputa de uma vaga. Juridicamente, não é nem mais permitido a proibição, né, em edital de concurso para isso. Teve uma decisão já do STF em 2016 falando exatamente sobre isso. Não na área jurídica, pior, na área militar, que é mais restrito ainda, que não podia proibir a tatuagem que não seja ofensiva, né, a dignidade, né. Então, usando tatuagem que não seja ofensiva seria permitido. Esse tatuador diz que hoje a aceitação da tatuagem é maior, mas muitos profissionais ainda têm receio. Que hoje em dia isso vem caindo muito. A tatuagem vem vencendo seu espaço no mercado. Muitas pessoas, eu já tatuei médicos, venho tatuando advogados também, enfermeiros. E eles, têm, mas não tem meio que uma preocupação. Porque com jaleco, camiseta de manga comprida, sabe? Você estando no trabalho é uma coisa, você estando fora é outra. Só que hoje em dia vem mudando muito. E tem até trabalhos, se a gente for parar para ver, que nem capa de revistas, aquelas revistinhas que a gente vê de roupa, que tem muita gente que são tatuadas, que eles acabam escolhendo esse tipo de pessoas tatuadas para poder estar fazendo esse tipo de propaganda para a revista, sabe? E hoje em dia, pelos meus clientes que eu venho recebendo, o tabu está sendo quebrado. Você sabe o que é gordofobia? Assista agora um vídeo especial que foi realizado como estudante para entender o que significa o termo. Eu me chamo Dayana, sou de Viradouro, tenho 26 anos, estou no último semestre de pedagogia e sou manicure. Desde pequena eu sempre fui assim, era sempre a mais gordinha da sala, porque é a gordinha da sala. Eu sofria por causa disso. Tinha apresentações na escola, não podia participar, todo mundo falava que eu não podia participar porque era gorda. E sempre foi assim, eu ficava triste, minha mãe falava, não, você não pode
pensar assim, né? Você vai participar. E aí, mesmo assim, as pessoas falando, eu ia e participava. Mas, assim, foi a vida escolar toda, né? Numa aula que a gente fazia, aula de balé, uma das professoras, ela era preconceituosa, né? Era sempre a mais magrinha que podia dançar na primeira fileira. A vida inteira foi assim. E teve uma vez que a gente estava ensaiando, ela pegou e bateu na perna de uma amiga minha e na minha e falou que a gente estava fazendo errado porque a gente era gorda e que aquilo estava errado. Foi onde, naquele ano, eu deixei de participar das aulas de dança por causa dela. E foi uma coisa assim que eu fiquei muito triste mesmo, porque eu não via motivo para eu não estar participando. Mesmo dançando na última fileira, no fundo, todas as vezes, né? Mas eu queria estar ali. Eu via como se fosse assim, um preconceito assim mesmo dessas pessoas. E eu tinha que aprender a lidar com isso, igual eu falei. Às vezes eu deixava de participar de alguma coisa pelo que as pessoas achavam. Eu achava que tinha que viver para deixar as pessoas assim felizes, né? E eu acabava esquecendo assim de mim, deixava de participar de coisas que eu gostava por causa dessas pessoas. A maioria prefere as magras e isso e aquilo, né? Mas às vezes eu sentia assim triste, igual eu tava numa festa, sempre as outras que eram bem mais vistas, né, do que eu. Mas eu fui aprendendo a lidar com isso. Depois que eu fui com uma psicóloga, ela falava que eu tinha que me amar e não ficar esperando isso dos outros. Daí eu comecei a fazer tudo o que eu queria, né? E não tava nem aí se você virasse pra mim e falasse, você não pode. O problema é teu, eu vou fazer. Aí que eu fazia com mais gosto, né? Foi onde eu comecei assim a gostar mais de mim e lutar contra isso. E também tentar passar isso para as outras pessoas. Quem tá sofrendo assim com isso, eu falo pra chegar e contar pra alguém, não sofrer sozinha, né? Porque eu acho que é um dos piores sentimentos, porque pode levar à depressão e até ao suicídio, em alguns casos que a gente já viu, né? E para procurar assim, ajuda, se não conseguir sozinha, uma psicóloga, um amigo, a mãe, alguém mais próximo, né? Para aprender a lidar, se amar e a lidar com isso e poder também ajudar outras pessoas. O Jornal da Barão fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!